Olá, eu sou Carlos de Oliveira e esse é mais um vídeo do canal Renovare. Hoje eu vou falar com vocês um pouco de uma reflexão minha sobre a Páscoa. Nós estamos na Sexta-feira Santa e eu gostaria de propor a você uma reflexão sobre a Páscoa. Vamos lá? Então, a Páscoa ela é uma data essencialmente cristã. O cristianismo faz parte da minha tradição espiritual. Eu não quero falar para você uma pregação sobre o cristianismo, não é isso. O que eu quero falar com você é sobre o simbolismo que a Páscoa, que é a data que a gente vive hoje, pode ter para todos os seres humanos. Como se trata de uma data cristã, então eu vou falar muito de Jesus e da Bíblia, mas entenda que eu não quero fazer uma exposição sectária. Eu estou fazendo uma exposição universalista, apenas estou usando a vida de Jesus, porque a Páscoa é essencialmente uma data a respeito da vida de Jesus. E Jesus é o meu caminho espiritual, mas não estou aqui sendo sectário de forma nenhuma. O que se comemora, qual é a história em torno da Páscoa? É a semana que Jesus passa, né, em Jerusalém, depois ele é preso, torturado e crucificado. E no domingo ele ressuscita, ou seja, para aqueles que seguem o cristianismo, ele venceu a morte. E eu trago aqui uma reflexão exatamente sobre isso, sobre vencer a morte. A morte é certamente o maior de todos os medos que todos os seres vivos têm, né? Não há nenhum ser vivo, seja ele autoconsciente ou não, que não tenha medo da morte. A morte é o grande medo que nos assombra. E por que essa reflexão em torno de Jesus vencer a morte eu considero tão atual? Porque hoje, se você observar bem, nós vivemos em função dos nossos medos. Nós temos medo do desemprego, nós temos medo de não ter comida na nossa casa, nós temos medo de não ter uma casa. Então, nós acordamos para trabalhar de manhã e somos motivados pelo medo. Nós vamos para o trabalho motivados pelo medo. Nós nos esforçamos motivados pelo medo. E não só isso. Na questão política partidária, eu voto no candidato A porque tenho medo do candidato B. E voto no candidato B porque tenho medo do candidato A. Mas é pior ainda. Eu faço a guerra porque eu tenho medo de um outro país. Eu tenho medo de um país mais poderoso que o meu, ou tenho medo que algum país ultrapasse o meu país. Então é sempre medo, medo, medo. E eu entendo que o medo é um péssimo conselheiro. É um péssimo motivo para a gente fazer qualquer coisa. É claro que eu tenho o meu instinto de sobrevivência, é claro que a preocupação com todos esses fatores de sobrevivência é uma preocupação justa. Claro que a prudência deve prevalecer tanto na política partidária como nas relações internacionais entre os países. Mas eu entendo que a mensagem de Jesus quer nos dizer o seguinte: se libertem dos medos excessivos. Porque se o maior medo foi vencido, que é o medo da morte, então em Jesus nós podemos vencer todos os medos. E aí eu vou acordar de manhã, a minha motivação não será o medo, mas será a gratidão que eu devo a Deus por mais um dia de aprendizado, mais uma oportunidade de aprendizado. Eu vou trabalhar
motivado pela certeza de que o meu trabalho não é em vão. Eu vou votar naquele candidato ou candidata que melhor exprimir aquilo que eu penso. Não porque eu tenho medo do outro, mas porque eu entendo que aquele candidato ou candidata realmente tem a melhor proposta ou é a melhor pessoa para governar o meu país. Os países vão se relacionar não baseados no medo, mas baseado na certeza de que a humanidade só sobreviverá se houver paz. Não existe caminho fora da paz para a sobrevivência do mundo, porque as maiores nações do mundo têm armas nucleares. Então, ou nós fazemos a paz, ou nós vamos destruir a humanidade inteira. E essa mensagem da Páscoa é exatamente isso. É possível vencer o medo essencial, que é o medo da morte. Como que a gente vence esse medo essencial? Nos entregando a Deus, ao Zen, ao Sem Nome, a Oxalá, ao Grande Espírito, à consciência universal, ao Tao, a Zambi, seja qual for a sua tradição religiosa, esta grande mãe, criadora e mantenedora de tudo que existe, ela é também a fonte de todo amor. E quando eu vivo esse amor, não é entender o amor, não é achar lógico o amor, não é confiar nesse amor, não é achar que esse amor existe, é sentir este amor dentro de si. Quando eu sinto esse amor dentro de mim, todos os medos desaparecem, porque imediatamente eu sei que sou amado, sou filho dessa grande consciência universal e, portanto, a minha vida é eterna. Portanto, só virá a mim aquilo que é suficiente para o meu aprendizado. Esse aprendizado pode até ser duro em alguns momentos, mas é só o aprendizado. O objetivo não é a minha destruição. O objetivo é o meu aprendizado moral, intelectual, psicológico, espiritual, cultural, tecnológico, mas sempre aprendizado. Nunca a minha destruição, nem a destruição de ninguém. Então, viver esse amor é libertador. Por isso que a ressurreição de Cristo é tão importante, porque ela vence todos os medos, porque ela venceu o medo mais grave que a gente pode ter, que é o medo da morte. Então, se eu procuro viver, sentir, perceber, experienciar o amor de Deus, então eu venci todos os medos. Não é fácil isso. Experienciar esse amor de Deus é o que eu chamo de fé. Não chamo de fé confiança, não chamo de fé crença, nem dogma. Respeito todas essas visões de fé. Mas o que eu proponho aqui no canal é que fé seja uma experiência viva, interna. Porque no momento que Deus nos criou, Ele nos deu como presente o dom da vida e também nos deu como presente adicional, se já não fosse suficiente, né, o primeiro presente, Ele nos deu um presente adicional, que é uma partícula dele dentro de cada um de nós. Tudo o que existe em essência é o amor de Deus sendo manifestado. Quando eu consigo sentir isso, claro que só mesmo as consciências mais evoluídas conseguem sentir isso plenamente o tempo inteiro. Mas esse sentir ocasional do amor de Deus é possível para todos nós, usando as ferramentas que Deus nos dá no dia a dia, que as grandes tradições espiritualistas já nos oferecem, como a meditação, a oração, a adoração, a reflexão, o estudo, a caridade, as artes, os esportes, né? Se você começar a pensar, todas as nossas tarefas de vida
podem ser usadas como ferramentas para o encontro com Deus, como ferramentas para esse encontro interno, sentimental, psicológico, espiritual, que eu chamo de fé. Então, lavar a louça, varrer a casa, trabalhar, dirigir, estudar. Todas as tarefas diárias podem ser usadas como ferramentas de aprofundamento da fé, desde que você saiba como fazer isso, e isso não tem nada de complicado. Então, a vida inteira, se a gente for pensar bem, é uma escola, e nós estamos no jardim de infância. Nós estamos aprendendo o que é básico na convivência humana. Joãozinho, não bata na Mariazinha. Mariazinha, não cuspa no Joãozinho. Joãozinho, não pegue o brinquedo do Antônio. Antônio está na hora de papar. Mariazinha está na hora de dormir. Turma, está na hora de estudar. Nós estamos aprendendo o básico da convivência humana, que é a fraternidade, que é o pacifismo, que é a paciência, que é o perdão, que é o bom humor, que é o acolhimento, que é a empatia, que é a fé em Deus. Tudo isso, todos esses fatores morais que eu citei aqui e outros, não são matérias super complexas da pós-graduação espiritual. Não, estas são disciplinas, são matérias do beabá, da classe de alfabetização espiritual, que é onde nós estamos. Então, esse ambiente que a gente vive no planeta Terra nada mais é do que uma sala de aula, uma grande sala de aula, 3D, holográfica, que nos leva constantemente, pelo menos essa é a tentativa de Deus e seus anjos, nos levar constantemente a refletir. Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu estou indo? Quem são esses outros seres que estão em volta de mim? E como eu interajo com tudo isso? Qual é a lógica? A lógica será o medo? A lógica será o medo que provoca o orgulho? O medo que provoca o egoísmo? O medo que provoca a depressão? O medo que provoca a violência? O medo que provocam as guerras? O medo que provocam os conflitos dentro dos países e entre os países? Não. A lógica é a paz, a lógica é a empatia, a lógica é a fraternidade, a lógica é o pacifismo, a lógica é o bom humor, a lógica é o otimismo moderado, a lógica é composta por todas aquelas chamadas qualidades morais que todas as grandes tradições religiosas espiritualistas defendem. Então, o primeiro passo nessa grande estrada da evolução moral é a gente perceber que essa evolução começa dentro de mim, com essa minha união, essa minha entrega e essa minha percepção do amor de Deus. E na Páscoa, essa percepção ela vem através da coragem. Jesus nos exemplifica. É interessante que toda a vida de Jesus é um ensinamento. E o interessante em Jesus é que cada ensinamento dele tem várias abordagens. Você pode aprender com Jesus de várias maneiras numa passagem só da vida dele. Então é claro que a Páscoa possui outros ensinamentos espirituais. Mas hoje eu estou trazendo aqui essa visão, que é a superação do medo essencial, que é o medo da morte. Se eu posso vencer esse medo, então eu posso vencer todos os outros medos. Eu posso me aproximar do meu próximo sem medo de ser ferido, porque existe um Deus que cuida de mim. Eu não preciso me armar até os dentes para estar protegido. Eu não preciso acumular 100 toneladas de comida para ter comida amanhã. Eu não preciso ter uma casa cercada de metralhadoras para ficar protegido dos meliantes. Eu não preciso esmagar o meu adversário político
com medo que ele me esmague. Não. O que as grandes religiões, os grandes caminhos espirituais propõem é que a força está no amor. A coragem está no amor. A motivação está no amor. No amor de Deus, no amor que começa em Deus e que nós precisamos permitir que tome conta do nosso coração e da nossa vida. É isso, então, é que eu desejo para todos nós, que o amor e a coragem de Jesus possam tocar os nossos corações e, baseados nessa coragem, nós possamos entender que apenas a paz, a fraternidade, a união entre as pessoas e os povos é que poderá permitir que a humanidade sobreviva. Os outros caminhos são caminhos de destruição e que, evidentemente, Deus não vai permitir isso. Ele vai, em algum momento, intervir caso a gente insista na nossa autodestruição, como estamos insistindo até agora. Mas eu creio em Deus firmemente que essa mensagem de pacifismo, de fraternidade, de tolerância com o diferente, ela vai começar a surgir em todas as culturas da humanidade e um movimento mundial pela paz vai surgir. E nós vamos então enfrentar a grande questão da humanidade. Nós estamos com Deus ou estamos com a morte? Essa é a grande dúvida. Eu me esforço todos os dias para estar com Deus. E espero que você possa entender e praticar isso na sua vida, na sua cultura, no seu contexto espiritualista, que não precisa ser o meu. O importante é a gente estar de acordo. Qual é o fundamental? É o amor em Deus, no Tao, no Zen, em Zambi, no grande espírito, no sem nome, no nome que você quiser dar. Mas é essa fonte de amor que tem que nos encher e nos guiar em cada passo de nossas vidas. Deus nos abençoe a todos. Tchau, tchau.